site da Isto É Independente publicou recentemente uma coluna falando a respeito dos famosos que apoiariam o ex-presidente Lula numa possível candidatura à presidência da República no próximo ano. E se você acha que a essa altura do campeonato já não existe ninguém mais relevante que tenha coragem de queimar o próprio filme apoiando Lula, bem, você está certo. É só gente irrelevante mesmo. E antes que eu me esqueça, você já me segue aqui no canal? Se ainda não me segue, e se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, clique aí embaixo em se inscrever e também deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para outras pessoas. E me siga também no Instagram, @quintessencia.lib, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. O Brasil, tal como os Estados Unidos, possui uma classe artística que, além de apresentar baixa qualidade musical, também se acha entendida de política e outros assuntos mais técnicos, como a economia. Não estamos falando apenas de coisas absurdas, como a Anitta passando vergonha falando sobre o dólar voando por aí e outras baboseiras do gênero. A questão é muito mais anterior e, em muitos casos, muito mais sutil. Diversos artistas, não só da música, como a citada Anitta, mas também de outras mídias e formas de arte, se posicionaram favoráveis a alguma vertente política em algum momento. Desde os tempos da ditadura militar, esse lado político da classe artística se tornou cada vez mais exacerbado. O cume dessa amálgama entre arte e política provavelmente foi a nomeação do conhecido cantor de MPB, Gilberto Gil, para o então recém-criado Ministério da Cultura no governo do, adivinhe só, presidente Lula. Era o ano de 2003. Muita coisa aconteceu desde lá. Contudo, hoje em dia, muita gente não se sente tão à vontade assim para apoiar publicamente Lula, seja por causa de todo o seu envolvimento nos graves esquemas de corrupção da gestão petista, seja por sua passagem pela prisão, ou mesmo pela sua turbulenta saída de lá com as bênçãos nada suspeitas do STF, seja também pelo seu vergonhoso apoio a governos e a ditaduras que, especialmente na atualidade, se mostram grandes violadoras de direitos humanos. Contudo, não obstante todo esse monte de problemas fortemente associados à imagem do ex-presidente, um ou outro nome da classe artística ainda tem coragem de vincular a própria imagem à de Lula. A coluna que eu citei no início deste vídeo traz alguns nomes que estariam, supostamente, dando apoio ao ex-presidente Molusco. A lista é encabeçada com a presença ilustre do cantor Pablo Vittar. A propósito, você já assistiu ao meu vídeo de nome Você Gosta de Músicas Ruins? Enfim, o apoio de Pablo Vittar ao presidente Lula teria se resumido basicamente a uma sinalização positiva a respeito da possibilidade de o cantor realizar uma apresentação musical numa possível cerimônia de posse do possível candidato petista no ano que vem. Importância das importâncias, segundo a Isto É Independente, houve até mesmo uma troca de emojis entre o cantor e as redes sociais do PT. Seguindo a lista, a coluna traz Bruno Galhaço com uma declaração que não é tão recente, postada em suas redes sociais. Como o Estado devolve 500 dias que tira da vida de um cidadão por um erro da justiça? Não gosto nem de imaginar uma situação assim. Muito triste. A declaração, como eu falei, não é recente. Ela data do mês de março deste ano, quando houve a anulação do julgamento do Lula pelo STF. Aquele lance lá da suspeição do Sérgio Moro. E veja só o erro que essa turminha comete. O Lula não foi declarado inocente. Aliás, é evidente para qualquer pessoa com um mínimo de honestidade intelectual que ele é culpado. O que o STF fez foi anular as decisões do então juiz Sérgio Moro. Mas é importante lembrar também que o TRF4, que é a Corte de Apelação no caso, confirmou a sentença condenatória expedida pelo Moro. E não apenas isso, eles aumentaram a pena que havia sido estipulada pelo juiz. Continuando, a coluna cita também Maria Rita, que não é, evidentemente, a falecida esposa do Roberto Carlos, embora, sinceramente, eu sempre pense nela quando ouço esse nome. Trata-se da filha da Elis Regina, essa sim era mesmo uma baita cantora. E olha só, era filiada ao PT. Bem, a manifestação de Maria Rita em favor de Lula se resumiu basicamente a lamentar a falta de um emoji de estrela vermelha quando a citada decisão do STF foi emitida. Esse povo gosta mesmo de emoji, não é mesmo? Também é citado o nome do Felipe Neto, mas sobre esse eu me recuso a falar. Seguindo, temos a cantora Pepita, que... Bem, quem é essa Pepita mesmo? Bom, parece que ela é uma funkeira, autora de hits como Chifrudo e Uma Vez Piranha. Bom,
A funkeira também teria manifestado através das redes sociais seu desejo de participar de uma possível cerimônia de posse do presidente Lula. A também funkeira Valesca Popozuda seguiu nessa mesma linha. Agora temos o emblemático apoio de José de Abreu, o ator global conhecido por cuspir em mulheres e xingar tudo e a todos nas redes sociais. Usando a hashtag Lula2022, o cuspidor global escreveu: "O dia começa cedo para quem quer trabalhar pelo Brasil. Sem domingo, feriado ou dia santo, temos uma longa caminhada até devolver o Brasil ao povo brasileiro." Então tá, né? Quase chegando ao fim da importante lista, temos o nome de Kleber Mendonça Filho, que provavelmente você não conhece, mas eu não te culpo por isso. Ele é diretor do badalado filme Bacurau, que é bem provável também que você não tenha assistido. Bem, o apoio de um cineasta brasileiro a Lula não surpreende. Afinal, como eu falei em um recente vídeo meu aqui no meu canal, o cinema nacional gosta mesmo é de lacrar. Sobre ele, bem, eu juro que tentei entender o que ele escreveu, mas fracassei miseravelmente. E pensar que além de dirigir o tal filme Bacurau, ele também ajudou a escrevê-lo. O próximo da lista é o humorista Marcelo Adnet, que escreveu em seu Twitter a respeito de um discurso proferido pelo ex-presidente e ex-presidiário em março deste ano no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Discurso impressionante. Brasil precisa de otimismo e autoestima. Exatamente, senhor humorista. O Brasil não precisa de liberdade e de menos intervenção do Estado em nossas vidas. Não, o Brasil precisa mesmo é de autoestima. Enfim, a lista termina citando uma postagem de 2019 da Camila Pitanga, então deixa isso pra lá. Veja só como a coluna da Isto é Independente precisou peneirar bastante para encontrar o mínimo apoio possível. E ainda assim, é dos mais irrelevantes. Quem é essa turma e qual é a importância deles para a formação da opinião popular? Percebe-se que a mídia tradicional desesperou de vez. Lula já não possui qualquer tipo de apoio relevante. Isso é mais do que merecido. A rejeição a Lula é imensa. Por mais que as pesquisas insistam em demonstrar que Lula está na frente de Bolsonaro e de quem quer que seja nas intenções de voto, a realidade dos fatos mostra o contrário. Lula está com o filme mais do que queimado. Vocês viram o recente clipe do Lula, veiculado pelo canal aqui do YouTube do Diário do Centro do Mundo? Vale a pena ver, rende umas boas risadas. O vídeo está com inacreditáveis 78 mil dislikes, número muito inferior aos menos de 10 mil likes recebidos. Além da música que envolve o clipe, esse tipo de forró eletrônico de nível rasteiro que nós ouvimos nos carros de som aqui na praia, fala coisas lindas e poéticas como: "Deu saudade do tempo de Lula, que a vida era boa, eu comia e bebia." Imagino que desde 2010 as pessoas não comem e não bebem mais, não é mesmo? E também, "Não tô aguentando o dinheiro acabando e nós sofrendo, comendo só ovo." Baita primor de poesia, vocês não acham? Bem, se o problema é o dinheiro acabando, talvez seja melhor escolher o Ciro Gomes, o rei das impressoras, ao invés do Lula. Aliás, vocês já perceberam que parte da mídia tradicional já está tentando pintar o Ciro Gomes como uma alternativa viável ao Lula, não só tentando aglutinar a esquerda ao seu redor, como também sinalizando que ele pode ser a possível terceira via que todos esperam? A propósito, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando justamente sobre o Ciro Gomes, o Joe Biden brasileiro. E também fiz um vídeo falando porque eu acredito que não existe terceira via viável na política brasileira. Vale a pena dar uma conferida. O contexto político e a guinada da mídia na direção de outros candidatos demonstra que a força política do Lula está bastante corroída. Não me entenda mal, eu acredito que ele receberia sim muitos votos numa possível candidatura à presidência, mas ele não está em busca de um percentual considerável de votos, ele quer o poder novamente. Só que isso provavelmente ele não vai ter, e seus antigos apoiadores já estão percebendo isso. Uma vez que todo o apoio relevante que Lula e sua possível candidatura poderiam obter minguam cada vez mais, o que resta é garimpar um ou outro comentário nas redes sociais, meros acenos na direção do petista, feitos por pessoas pouco expressivas e sem qualquer poder de influenciar a opinião pública. Trata-se de um apoio fraquinho, miúdo, pálido, que é apenas uma representação vergonhosa do declínio da imagem do Lula. E a irrelevância do petista é merecida, sua decadência política é merecida. Luiz Inácio Lula da Silva merece ser relegado a uma nota de rodapé na história brasileira. O futuro não vai canonizá-lo, como foi feito com o ditador Getúlio Vargas. E o motivo disso é simples. Hoje, o brasileiro tem acesso a informações descentralizadas e distribuídas. Ninguém mais é enganado pelo discurso ensaiadinho da esquerda ou de seu braço midiático, que é a imprensa mainstream.
Hoje, os diferentes canais de informações deixam claro para todos quem Lula realmente é. Lula e sua candidatura são um barco furado. Não importa as manobras que o STF faça para garantir sua candidatura, ela será apenas um suicídio político. E cada vez menos gente quer participar desse naufrágio. Nesse barco, que cada vez mais se enche de água, resta apenas o mais baixo nível de relevância política e cultural que o Brasil possui.